Então bora, pessoal, iniciar aqui mais uma resolução de prova. O professor está muito feliz em retornar com este trabalho, né, com esta prova. Como vocês sabem, durante a semana o professor dá aula para ensino fundamental e ensino médio, então às vezes fica muito corrido para fazer essas gravações, mas estou aqui novamente para a gente resolver mais uma prova. O que fala a primeira questão, né? Olha lá. Uma escola recebeu 180 livros, 240 cadernos e 300 canetas para serem distribuídos igualmente entre o maior número possível de turmas, de modo que todas recebessem a mesma quantidade, sem sobrar nenhum item. Nessas condições, quantos livros cada turma recebeu? Gente, falou maior número possível e não sobrar nenhum item é uma questão de MDC, maior divisor comum. Professor, como é que resolve mesmo? Vamos retirar o MDC entre 180, 240 e 300. A gente vai descobrir qual que é o maior divisor possível desses três números. Com isso, a gente vai ter que fazer primeiro a fatoração comum. A gente vai começar a fatorar por quem? Vamos começar por 2? Vamos. A fatoração em primo, né? Vai ficar 90, 120 e 150. Dá por 2 novamente, vai ficar 45, 60 e 75. Dá por 2 novamente, vai ficar 45, 30 e a gente mantém 75, que não vai ter mais como. Dá para fazer por 2 novamente, vai ficar 45, 15 e 75. Vamos fazer por 3, né? Vai ficar 15, vai ficar 5, vai ficar 25. Dá por 3 novamente, vai ficar 5, 1 e 5. E fechamos por 5, vai ficar 1, 1 e 1. Como é MDC, a gente vai escolher os fatores. Professor, o que é fator, né? São elementos entre multiplicação. A gente vai escolher só aqueles que dividiu ao mesmo tempo. Ó, esse 2 dividiu, esse 2 dividiu, esse 2 não dividiu, manteve ali. A gente vai marcar um xizinho, esse também. Esse 3, ele acabou dividindo. Esse 3, ele... Deixa eu ver aqui, né? Ele dividiu, ele dividiu também, né? E esse 5, ele... Tá faltando algum número aqui, né, gente? Vamos ver aqui. Ficou, beleza, dá por 3, 15, está faltando aqui, professor, ó, já viu o erro aqui, né, gente, ó, muita atenção. A gente está dividindo por 3 aqui, né? Então ficaria o 5. A gente mantém o 5 aqui e ficaria... A gente mantém o 25. Dá por 5, aí sim, né? Fica 1, 1 e 5. E dá por 5, aí fica 1, 1 e 1. Fechou, né? Esse 3 aqui, será que ele dividiu? Não, ele manteve, né? Então esse 3 não vai entrar. Vamos só apagar aqui. Esse 3 ele não vai entrar. Deixa eu pegar a caneta aqui só, gente. Ó, a gente vai marcar um xizinho. Esse 5 aqui, ele entrou, né? Ele dividiu tudo ao mesmo tempo. Esse x não. O que a gente está multiplicando? O 2 vezes os 2 vezes o 3 e o 5. A gente vai ter aqui o quanto? Ó? 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 3 é 12, 12 vezes 5 é 60. Então, o maior divisor entre livros, cadernos e canetas é 60. Como ele quer saber quantos livros cada turma recebeu? Eu tenho 180 livros, né? E eu vou dividir ele em quanto? Entre o maior número possível de turmas, né? Podemos pensar aqui que são 60 turmas, ok?
A gente pode mandar embora esse 0 com esse 0. 18 que divide 6 é 3. Se eu pegar 180 e dividir eles em 60 turmas, né? Cada turma vai receber 3 livros. É o máximo possível que pode receber. A alternativa A. Já aprovação. Vem aqui, professor. Legal que a gente já inicia o processo pedagógico com uma questão de MDC. Avisos a você, meu amigo, que está resolvendo provas da Fundatec, né? O professor está percebendo uma mudança, uma pequena mudança nesta banca, né? Que ela está aumentando um pouquinho o seu grau de conteúdo, certo? Essa prova que a gente vai resolver agora, ela está mostrando isso. Então, só aqui ele já começou com uma questão clássica de MDC. A gente vai ver que vai ter questão de função trigonométrica à frente. Mas, o que a gente está aprendendo? A banca está aumentando um pouquinho o seu nível, o que nos pede que a gente também faça isso. E é o que você está realizando com o professor aqui no canal, tá? Importante de resolver provas atuais é porque a gente acompanha o processo da banca. Nesses 8 anos que eu trabalho fazendo isso, né? A Fundatec aqui deu já para perceber esse detalhezinho. Bom, mas sem enrolação, a gente te aguarda na próxima questão, que já é logo após o pause. Então bora, gente, aqui, né, para a segunda questão, que fala o seguinte, ó. O mapa de um parque foi desenhado na escala de 1 para 25 mil. Considerando que 1 centímetro no mapa equivale a 25 mil na realidade, uma distância de 8 centímetros no mapa corresponde a... Gente, questão de escala, né? E escala, que é escala? Escala é uma razão, uma comparação, uma divisão entre o valor do mapa sobre o valor real. Então, perceba que a questão fala, a relação ali na escala é de 1 para 25 mil. Então, 1 centímetro no mapa equivale a 25 mil na realidade. Neste caso, se a gente tem 8 centímetros no mapa, eu vou ter quantos aqui? Professor, eu vou ter um valor X, que é o que ele quer saber. Professor, como a gente tem aqui uma proporção, uma igualdade entre razões, o que a gente pode trabalhar aqui? Bom, vamos multiplicar. Cruzado, ó, o X vai ser então o quê? 25 mil que multiplica 8. Esse resultado, gente, é um resultado em centímetros. Como a questão já quer o resultado em quilômetros, vamos lembrar o seguinte, ó. A gente tem metro, decímetro, centímetro. Depois, se eu bem lembro, é o decâmetro, hectômetro e vem aqui o km, tá, gente? Quer dizer o seguinte, ó, para passar de centímetro para quilômetro, a gente anda 1, 2, 3, 4, 5 casas, ou seja, significa daqui para cá dividir por quanto? Por 100 mil, beleza? Então a gente já vai dividir aqui por 100 mil. Para quê? A gente consegue mandar esses 3 zeros embora, com esses 3 zeros embora, e resta o quê? Que o x é 25 vezes 8, que divide por 100. 25 vezes 8, gente, ó, é 40. 8 que multiplicador de 16 mais 4 é 20. É igual a 200, que divide 100. O x vale 2. 2 o quê? 2 quilômetros. Então, 8 centímetros no mapa, né? Convertendo aqui, representa aqui no caso 200 centímetros ou, na realidade, ou 2 quilômetros, perfeito? A alternativa C de conquista. Vê aqui, professor. Olha que legal, né? Relativamente era uma questão tranquila, tá? Cobra a relação de escala, que é uma razão bem importante.
E o professor gosta muito de trabalhar razão em proporção, porque assim, ó, a gente está muito acostumado na escola a compreender, aprender a dividir. Mas quando a gente trata de razão, razão é uma divisão, mas é muito mais que isso. Razão é muito poderosa, razão é uma comparação. E a escala é um tipo de razão, uma razão muito importante, que a gente usa bastante para a questão de compreender mapas, né? O pessoal da geografia usa bastante escala. Mas a gente viu aqui que a Fundatec já começa a colocar uns conteúdos um pouco mais específicos, né? Que a gente discute muito, que aparecem no Enem, né? O maior vestibular hoje em dia do Brasil. Mas a gente vê já o concurso público já começando a ter essa característica, né? Muito interessante. Bom, gente, aguardo vocês na próxima questão. Então, bora, pessoal, para mais uma questão. Olha lá. Analise a função real quadrática abaixo. É correto afirmar que o valor máximo... Deixa eu até grifar aqui, gente. O valor máximo dessa função é... Gente, olha o que eu estou falando. A banca está mudando de comportamento. Olha o que ele está cobrando aqui de você. Valor máximo. Aí você chega aqui no enunciado e trava, né? Mas como você está estudando com um professor, isso acaba hoje. Gente, vamos pensar o seguinte, né? Ó, vamos lembrar, uma função quadrática é o que? Ax ao quadrado mais bx mais c, né? Tem assim, né? F de x, perfeito? A gente tem valores de a, b e c. Nessa função, o a vale 3 quartos, o b vale menos 3 e o c vale 2. O a é quem acompanha o x ao quadrado, o b é quem acompanha o x e o c é que está termo independente, né? Está sozinho. Então é o 2. Quando, nesse caso, como o a ele é menor que zero, é negativo, a parábola está chorando, porque, de fato, né, o gráfico de uma função quadrática é uma parábola. Então está assim, ó. Vamos desenhar aqui, né? Bem certinho o eixo y e x. A parábola vai estar fazendo isso aqui, ó. Tá chorando. Aqui é o nosso o quê? Ponto máximo. Beleza? Onde a gente tem o x do vértice e o y do vértice. O que significa? Se ele quer um valor máximo, ele quer saber quando... Ó, qual que é o valor de x, de y, ó? Que a gente vai ter um valor de x aqui que vai estar gerando esse valor máximo aqui, que é onde está o nosso ponto máximo da função. A minha parábola vai chegar no máximo até aqui. Professor, eu posso simplesmente fazer o seguinte, ó, descobrir x do vértice e depois jogar na função e encontrar y? Claro que pode. Mas, lembre o seguinte, se ele quer o valor máximo, ele quer saber quanto vale o y do vértice. E y do vértice é quanto? É menos delta que divide 4 vezes a. Então, quanto que é o delta? Professor, o delta ele é b ao quadrado menos o 4 vezes o a vezes o c. Por isso que eu falei que é importante você aqui saber, né, quem que é o a, quem que é o b, quem que é o c. Identificar. Então, o delta é quanto? Professor, o b é menos 3, então é menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que vale quanto? O a vale menos 3 quartos e o c vale 2. Professor, primeira potência, ó. Quanto que é menos 3 ao quadrado? 3 vezes é 9, né? Porque menos com menos é mais, o sinal também é elevado ao quadrado, e 3 ao quadrado é 9. Ó, sem regra de sinal na multiplicação. Menos com menos é mais. Vamos mandar embora esse 4 com esse 4 e resta o que, ó? Resta, aqui ficaria 1, beleza? 1 vezes 3 é 3, 3 vezes 2 é 6. O delta vale, então, 9 mais 6, 15. Então, vamos jogar aqui. A gente tem, não mais 15, é menos, né? Então, é menos 15 que divide 4 que multiplica menos 3 quartos. Mandamos embora. A gente tem
menos 15 que divide menos 3, y do vértice só pode valer na divisão, menos com menos é mais, 15 que divide 3 é 5. Então vale 5 o valor máximo da função. Aqui, né? Esse ponto aqui então é 5. A alternativa E de educação, volta aqui, professor. Que interessante, né, gente? Quando eu vi que essas provas de nível médio, tá? Está tudo bem comprar esse conteúdo, mas eles começaram a ultrapassar a barreira de razão e proporção, porcentagem, enfim, regra de 3. Eu vi assim, opa, tá começando, os caras estão começando a parar com a brincadeira, né? Então assim, gente, nada de se assustar, perfeito, bem tranquilo, mas é aquele negócio, ou a gente sabe, ou a gente não sabe. E acompanhando o canal do professor, você vai começar a ter mais tranquilidade e a saber, a resolver essas novas questões nessa realidade do concurso, perfeito? Aguardo vocês na próxima questão. Gente, vamos para mais uma questão. Esta aqui é o tipo de questão que eu facilmente pularia se eu visse nessa prova. Mas aqui a gente faz todas as questões, obviamente, né? Mas essa aqui, para mim, é a prova final de que existe uma mudança de comportamento e das bancas. E, gente, elas estão ficando bem mais conteudista mesmo, certo? Mas para resolver essa questão a gente só precisava lembrar de alguns detalhes importantes, mas nada que a gente não consiga resolver. E agora, a partir desse momento, você já consegue pensar esse tipo de questão também. O que que fala, né? Deixa eu só voltar aqui, gente, para apresentação de slide, né? Aí, fechou. Show de bola. Ó, analise as seguintes assertivas sobre funções trigonométricas, né? Ó, o período da função g de x é seno de 2x é π. O conjunto imagem da função é h de x, beleza, ok, valor mínimo da função. Vamos com calma, tá? Vamos analisar a primeira alternativa, certo? Diz o seguinte, o período da função de seno de 2x é π. Gente, o que acontece, tá? Deixa eu só conversar com vocês uma questão interessante. O período é o tamanho do caminho que a função percorre até começar a se repetir. Vamos analisar a primeira alternativa, tá? A função básica, no caso, seria seno de x, né? Beleza? Essa é a função básica. Ok? E o período, né, da repetição seria o quê? O período é 2π. Ok? Mas perceba que tem um 2 multiplicando o x. Quando aparece esse número multiplicando, a gente vai usar o seguinte. Porque aqui a gente não tem mais seno de x, a gente tem 2x. A gente vai pensar que o período é quanto? Vai ser o 2π sobre o valor que está multiplicando o x, que no caso é o 2, né? A gente manda embora. Então, o período, ele vale π. Então, ó, a 1 tá correta. Vamos tentar eliminar? Vamos, professor. É legal eliminar? Compensa? Compensa muito. Então tem que ter o 1, né? Apenas 2? Não, não pode ser. E, ok. A gente tem apenas 1 e 2, 1, 2 e 3. Vamos analisar a segunda propositiva, tá? O conjunto da função h de x 5 menos cosseno de x é o intervalo entre 4 e 6. Gente, o que dá pra gente pensar aqui, tá? O que dá pra gente brincar aqui um pouquinho?
A função, ela tá aqui, h de x, 5 menos cosseno de x, perfeito? Só que a gente lembra o seguinte, ó, o cosseno de x, ele vai estar entre menos 1 e 1. Então ele tem um ponto, ele pode, né, alcançar um ponto mínimo de menos 1 e um ponto máximo de 1, certo? Então a gente vai pensar o seguinte: o valor de h de x quando vale menos 1 e quando vale 1. Se vale menos 1, seria 5 menos 1, ponto mínimo. H de x ele vale 4. Beleza? E tem a situação de o h de x vale o que? 1. Então seria... seria aqui, gente... muito cuidado, né? A gente fez o teste com o... Na verdade, aqui seria com mais 1, né? Seria 5 menos 1. E seria o 5 menos 1. Então, seria 5 mais 1. Seria 6. Então, dá pra gente dizer que o intervalo, né, dessa função é o intervalo 4, mínimo, né? Até o 6. De fato, a alternativa 2 está correta. Não pode ser apenas 1. E qual que é o valor mínimo da função f de x valendo 2? Ele está falando que o valor mínimo da função é 2. Perdão, ele está falando aqui, deixa eu só pegar uma borracha para a gente apagar. E ó, a gente viu que a função seno e cosseno ali, né, vai de 1 para menos 1, né, gente? Então, o que a gente tem? O valor mínimo da função f de x, 2 mais cosseno de x é 1. Tá, valor mínimo, então, a gente vai testar com menos 1. Então, f de x é o que? 2 mais menos 1. F de x é 2 menos 1. F de x é 1. Então, de fato, o valor mínimo da função é 1. A3 está correta também. Todas estão corretas. Aqui não pode ser a D, né? Seria a E de educação. Ok. Vem aqui para o professor. Professor, me assustei com essa questão. Confesso que eu também. Uau, né? Função trigonométrica, enfim. A gente tem que relembrar, né, gente? Mas... viu que ele pedia você lembrar duas questões importantes, como resolver o período e lembrar desse intervalo de menos 1 até 1 para resolver a questão. Daí depois virava uma questão de função normal, que era só jogar o valor dentro da função e resolver. Mas nos faz pensar, né, que ufa, professor, realmente a prova está ficando bem mais conteudista. Aguardo vocês na próxima questão. Então bora, pessoal, para mais uma questão que fala o enunciado. Olha lá. Em um evento esportivo, os atletas foram organizados em 10 filas, formando um triângulo. Na primeira havia um aluno, na segunda fila 2, 3 por aí vai, formando uma progressão aritmética. Qual é o número total de 10 atletas presentes no evento? Gente, uma questão de PA, né? E temos que lembrar o seguinte, se ele quer o número total de atletas presentes no evento, vamos pensar, ó, a gente tem uma PA, tá? Primeira fila tem 1, a segunda fila tem 2, a terceira fila tem 3 e por aí vai. Até formar aqui 10 filas. Então, o último elemento vai ser aquele que ocupa a 10ª posição, que é a 10ª fila. Esse carinha aqui é o primeiro
elemento nessa fila, né? Um aluno na segunda. E perceba que a gente sempre está aumentando o quê? A gente sempre está aumentando 1. Então, a minha razão, eu estou sempre aumentando 1. Para resolver o total de atletas no evento, a gente fazer o quê? Somar N elementos, que é o quê? É o primeiro mais o último, que multiplica o número de elementos que divide 2. Perfeito? Neste caso, o que a gente quer? A gente quer a soma dos 10 elementos, aqui a gente tem 10 filas. O primeiro elemento é quanto? Professor, é 1 mais o último, que é o A10, que multiplica, eu tenho quantos elementos? Eu tenho 10, né? Porque eu tenho 10 filas, que divide por 2. Então, eu quero, na verdade, que a soma dos 10 elementos é o quê? 1 mais o 10º elemento. 10 que divide 2, eu vou estar multiplicando por 5. Perceba que o BO aqui é que a gente não tem a quantidade no 10º elemento, na 10ª fila, a última fila, né? Mas, a gente lembra o seguinte, ó, que para PA, o termo que eu quero encontrar é igual ao primeiro termo mais o número do termo, a posição do termo, menos 1, que multiplica a razão. Então, ó, quem está na última posição é igual ao primeiro termo, que é 1, mais... Gente, ele é menos 1. 10 menos 1 é 9, e a razão é 1, né? Então, 9 vezes 1 é 9. Então, o 10º termo, o último termo, é 9 mais 1, é 10. Então, gente, ó, muito tranquilamente a gente acaba vendo que esse carinha aqui, ele vale, na verdade, 10. Então, a gente tem que a soma dos 10 é quanto? Ó, 10 mais 1. Prioridade é o parênteses, né? 10 mais 1 é 11. E 11 vezes 5, a soma dos 10 é 11 vezes 5 é 55. Então, eu tenho 55 atletas. A alternativa C de conquista vem aqui, professor. Questão muito bacana, muito interessante mesmo, que nos faz lembrar, né, na nossa querida tipo de sequência numérica, que é a nossa progressão aritmética, né? Duas fórmulas muito importantes dentro desse contexto é a da fórmula do termo geral e a da soma. Gente, aguardo vocês na próxima questão, perfeito? Oi, gente, tudo bem? Então, bora para mais uma questão, né? O professor deu uma pausa ali um pouco mais longa. O que que fala? Ó? Em janeiro, uma funcionária recebeu um salário mensal de 1.250. Após um reajuste, seu salário passou a ser 1.437,50. Em termos percentuais, o aumento salarial dessa funcionária foi de... Gente, questão muito importante, ó. Por que ele fala em aumento, né? Porque, olha, estava aqui nesse valor e foi para esse. Qual que é a diferença? Ó? Vamos lá. 1.437,50 menos os 1.250, né, gente? Vou botar vírgula 00 para ficar vírgula embaixo de vírgula. A gente tem 0 aqui, 5 aqui, 7. 3 menos 5 não dá para multiplicar vizinho, que vai ficar 3 e aqui vai ficar 1. 3 menos 5, ó, 13. 12, 11, 10, 9, 8. Aqui fica 8, né, gente? Aqui fica 1 e aqui fica 0. Então, o aumento, na verdade, a diferença, né? O aumento foi de 187,50. Aí a pergunta é, esse aumento representa quanto em porcentagem, em percentual? Gente, uma coisa muito bacana de a gente entender é que quando a gente quer fazer uma comparação, esse tipo de comparação aqui, a gente vai pegar o 187,50 e vai comparar em relação ao que era o valor original de 1.250. É sempre assim, é sempre referente ao valor original. Se a gente transformar essa relação aqui, essa fração numa porcentagem, a gente vai conseguir encontrar o valor. E porcentagem... Gente, o objetivo para deixar em porcentagem é ter o denominador 100 aqui, né? O que eu tive que fazer para esse valor aqui embaixo virar 100? Professor, a gente teve que dividir por 125.
Deixa eu ver aqui. Ah, na verdade a gente vai ter que dividir, gente, vai ser por quanto? Muito cuidado. Antes, a gente vai ter que fazer uma pequena transformação. Por quê? Ó, a gente vai ter que mandar essa vírgula embora. Multiplicar por 100 em cima, multiplicar por 100 embaixo. Por quê, ó? A gente vai ficar com 18.750 em cima sobre 12.000. Vou botar mais 2 zeros aqui, né? Que vai ficar 125 mil. A gente pode mandar esse zero embora com esse zero embora. A gente vai ficar com 100.875 sobre 12.500, né? Aí sim, tá? A gente vai dividir por 125 aqui, pra gente ficar com 100 embaixo. Só que se a gente dividir por 125 aqui, a gente vai ter que dividir de cima também. Então, ó, 1875 que divide por 125. Vai ser o próprio 125 aqui. Vai ficar 2, 7, 6 e vai ficar 0. Vamos baixar o 5 aqui. Gente, 125 vezes 5 é exatamente 625. Resto 0, né? Então, mas é o 15 o que, professor? Ó, 15 sobre 100 ou 15%. Então, quer dizer que esse valor de 187,50, em termos percentuais, é um aumento de 15%. Perfeito? A alternativa A de aprovação. Vem aqui, professor. Muito interessante, né? Essa questão de porcentagem, esse detalhezinho. E lembre sempre, quer saber quanto representa em porcentagem? Compara. Neste caso, a gente vai comparar o aumento com o valor original, ok? Gente, aguardo vocês na próxima questão. Gente, bora para mais uma questão muito importante, né? Ó, um suco é armazenado em um recipiente cilíndrico cujo diâmetro da base mede 40 milímetros. Sabendo que o recipiente contém 31 ml de suco, qual que é a altura em centímetros da parte ocupada pelo líquido? Gente, para não ocupar muito tempo de vocês, eu vou desenhar aqui basicamente, tá? Um recipiente cilíndrico, ok? A base é um círculo. E vamos dizer que está preenchido aqui, ó, com um suco. A questão fala que contém então um volume aqui de suco de 31 ml. Ele quer saber a altura ocupada pelo líquido, então ele quer saber essa altura H. Lembra, gente, que o diâmetro é o dobro do raio. Então, se eu tenho um diâmetro valendo 40 milímetros, o raio vale 20 milímetros ou 2 centímetros. A gente divide por 10 para fazer essa conversão. Porque perceba, a gente tem que deixar tudo na mesma unidade, né? A altura ele está em pé de centímetros, a gente vai ter que deixar em centímetros o raio também. Por que é importante saber o raio, professor? Porque, ó, o volume do cilindro, o que é? É π que multiplica raio ao quadrado, que multiplica a altura. Então, se eu tenho 31 ml de suco, certo? E aqui a gente pode pensar seguinte, 1 ml equivale aqui, podemos pensar a 1 centímetro cúbico, tá? Então, por isso que vai funcionar aqui, por isso que vai funcionar a gente deixar tudo em centímetros, porque 1 ml equivale a centímetro cúbico, e elevar ao cubo é uma unidade de volume. Perfeito? Então a gente tem o seguinte: 31 ml é igual a o π, a questão pede para considerar como sendo 3,1, o raio é 2 ao quadrado e a altura aqui, ok. Vale H. Vamos multiplicar por 10
aqui e aqui, porque ó, a gente vai ficar com 310 igual a 31, que multiplica 4, que multiplica a altura. 4H é igual a 310, que divide por 31. Portanto, 4H vale 10. Dividiu, né, gente? 310 que divide 31 é 10. H vale 10, que divide 4, que é dividindo por 2. Em cima e embaixo, a gente tem o quê? 5 sobre 2, que é igual a 2,5. Então, a altura de 2,5 centímetros, a alternativa B. Bacana, vem aqui, professor. Mais uma vez eu alerto, olha que interessante. Perdão, gente. A banca da VUNESP VUNESP, errei aqui totalmente, né? A banca da Fundatec, elevando o grau de dificuldade e nos fazendo pensar, refletir sobre o volume do cilindro, né? Então, assim, gente, não se assustem, mas já é uma realidade, né? As provas estão elevando, não é que estão deixando mais difícil, mas eles estão querendo coisas um pouquinho mais específicas, né? Mas nada que você não consiga aprender aqui com o professor, perfeito? Gente, muito obrigado e aguardo vocês numa próxima resolução. Na verdade, vamos para a próxima questão, que é a última, né? Então, bora, pessoal, para a última questão desta nossa provinha, e uma questão de análise combinatória. E muito cuidado, gente. Tô vendo essa tendência também. A Fundatec está cobrando análise combinatória, gente. Vamos lá, vamos com calma, professor. Em um sistema tecnológico de segurança, um dispositivo utiliza 5 sinais de cores diferentes para gerar código de acesso. Cada código é formado por 3 sinais consecutivos, sendo que cada sinal deve usar uma cor diferente. Com base nessas informações, é correto afirmar que a quantidade total de códigos por esse sistema é... Gente, o que acontece? O sistema, eu tenho 3 códigos, eu tenho 3 sinais consecutivos. Eu tenho o primeiro sinal, o segundo sinal e o terceiro sinal. O que eu quero que você pense? A ordem dos sinais importa. É uma senha. A ordem importa. Se a ordem importa, a gente tem um arranjo. E se a gente vai resolver um arranjo, a gente pode resolver pelo princípio fundamental da contagem. Então, o que a gente tem? Para o primeiro sinal, eu tenho quantas possibilidades? Como eu tenho 5 possibilidades. E para o outro aqui, eu tenho 4, né? Porque eu não posso repetir a cor. E para o último, eu tenho 3 possibilidades. Multiplicando, a gente troca por esse E de multiplicação. 5 vezes 4 é 20, 20 vezes 3 é 60. Então, eu tenho 60 possibilidades totais para gerar esse código. A alternativa E de educação. Vem aqui, professor. Faltava mesmo, a gente precisava identificar o que a gente ia aplicar, se era combinação, se era um arranjo, se era uma permutação. Geralmente permutação envolve filas, né? A gente só vai trocar os elementos de posição. Combinação, a gente pode pensar em comissões, né? A ordem não vai importar, a gente só vai realocar. E arranjo, a ordem importa. Então, geralmente a gente vai poder aplicar o princípio fundamental da contagem, vai ficar bem mais fácil. Ok? Gente, muito obrigado e te aguardo numa próxima provinha. Tchau, tchau.